Meus queridíssimos e queridíssimas, leões e leoas da montanha, quem vos fala é o professor Lucas Garcia. Dizem que é o magnífico. Queridos, hoje eu estou aqui para comentar um pouquinho com vocês sobre como que se dá a ingestão de bebidas alcoólicas, tanto as bebidas destiladas quanto as fermentadas, né? Logicamente num viés científico, ok? Queridos, vamos pensar a princípio no principal componente da bebida alcoólica, que é o etanol junto com a água, né? Pelo menos a princípio. Quando a gente pensa no etanol, eu tenho o nome oficial etanol, mas também eu tenho um nome usual chamado de álcool etílico, correto? O etanol é uma cadeia que tem 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. É um CH3, CH2OH. É uma molécula muito polar, com solubilidade infinita na água. É uma molécula que tem interação do tipo ligação de hidrogênio, que é uma interação forte. E quando você pensa, por exemplo, no universo dos entorpecentes, das drogas, por exemplo, infelizmente, o etanol ele é a droga mais consumida hoje no planeta, né? E que, por consequência, leva à dependência e leva à morte de muitas pessoas. Por isso que eu sempre digo que se você é usuário de bebidas alcoólicas, é interessante que você saiba como que se dá a ingestão, para que você beba com responsabilidade, para que você beba com segurança acima de tudo, né? E não esqueça, o etanol ele não é só utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas. Por exemplo, o etanol, hoje, principalmente após o coronavírus, ele é um agente de asepsia magnífico, né? Ele consegue higienizar superfícies, ele consegue higienizar com eficiência as nossas mãos, né? E ele é um biocombustível, né? Você pode produzir o etanol aqui no Brasil a partir da cana-de-açúcar, e ele é um combustível verde, ele é sustentável. Quando você queima o etanol em relação à gasolina, por exemplo, você libera menos gás carbônico. Por consequência, você ajuda a amenizar um problema ambiental chamado aquecimento global. Tudo bem? Ele é um combustível renovável. Mas o nosso objetivo aqui é conversar um pouquinho com vocês sobre o etanol no viés da ingestão de bebidas alcoólicas. Eu, como sou professor de química, vira e mexe, eu sou questionado. Peraí, Garcia, como eu devo ingerir a bebida alcoólica de forma segura, de forma responsável acima de tudo? Então essas dicas que eu vou lhes apresentar a partir de agora, realmente elas podem te ajudar muito. Então eu espero que você fique aqui comigo até o final dessa nossa live, para que você se nutra dessas informações, mesmo que você não é fã das bebidas alcoólicas, você pode passar isso para frente sem nenhum problema. Vamos lá, queridos. Primeira coisa, será que a pessoa tem que ingerir o etanol com estômago vazio, com estômago cheio? Muitos alunos me questionam isso. Atenção. Quando você toma a bebida alcoólica de estômago vazio, ela passa direto pelo seu estômago, o etanol no caso, e ele acaba no seu intestino. O etanol, ele é assimilado, ele é absorvido no nosso intestino. Quando o seu estômago está vazio, essa absorção, ela se dá muito mais rápida. Desse modo, as pessoas ficam embriagadas mais rápida, e o que aumenta muito a chance da pessoa passar mal, tanto durante a ingestão, quanto após a ingestão da bebida alcoólica, né? Agora, se você está com o estômago cheio, se você se alimentou ou está se alimentando durante a ingestão da bebida alcoólica, o que acontece? O etanol ele fica preso por mais tempo no seu estômago. Então ele vai chegando gradativamente ao seu intestino, então essa absorção ela se dá de uma forma um pouco mais lenta, o que ajuda a amenizar, por exemplo, os efeitos da embriaguez. Se você ingere bebida alcoólica, por exemplo, tenta lembrar, nossa, hoje eu tomei uma cerveja ou um vinho com estômago cheio. Ah não, semana passada foi com estômago vazio. Qual foi a sensação que você teve? Provavelmente, quando você estava com o estômago cheio, você demorou um pouquinho mais para se embriagar, para sentir os efeitos, né, dessa substância que é tóxica, obviamente no seu cérebro e no corpo como um todo, né? Então, de preferência, sempre se você for ingerir a bebida alcoólica, sempre de forma responsável, não se esqueça disso, sempre de estômago cheio. Mas e tem mais coisas, né? Peraí, o que acontece, né?
com o nosso organismo quando a gente toma o bom e velho etanol. Vamos pensar comigo um pouquinho, ó. O etanol, ele é um álcool primário, né? Então, quando ele vai sendo absorvido pelo nosso organismo, cara, você começa a ter alguns efeitos colaterais. Sobrecarrega o fígado, né? O seu cérebro, obviamente, ele vai sentir os efeitos da embriaguez. Por quê? Porque é uma substância que é tóxica. E o seu corpo, ele quer eliminar de alguma forma. E uma coisa interessante é a seguinte: quem, por exemplo, nunca sentiu, se você ingere bebida alcoólica, ou já escutou falar dos efeitos da ressaca? Isso mesmo, eu quero falar com você agora sobre ressaca. Por que dessa sensação, né? Vamos lá. Então a pessoa ingeriu bebida alcoólica. É comum no outro dia ela acordar nauseada, com aquela sensação de que nunca mais vai beber, pelo menos até meio-dia. Com aquela sensação de dor de cabeça, aquele enjoo, aquele desconforto, o que não é nem um pouco interessante, né? Mas por que isso acontece? Isso acontece porque o etanol, ele sofre uma reação. Ele sofre uma reação de oxidação de álcool primário. Ele se transforma numa substância, querendo ou não, tóxica para o nosso corpo, ou pelo menos mais tóxica ainda para o nosso corpo. Ele se converte em etanol. Isso mesmo, né? Ele se transforma num aldeído, que é o CH3COOH. Esse aldeído é justamente ele a substância responsável pelos efeitos da ressaca em si. Então, quando você está nauseado, aquele vômito, aquela vontade de nunca mais ingerir a bebida alcoólica, é por causa do etanol. Então, Garcia, me explica aqui, o que será que eu tenho que fazer, então, para que eu não produza o bom e velho etanol a partir da ingestão de etanol? Tem segredo? Lógico que tem. O que acontece? Quando a pessoa ela vai ingerindo a bebida alcoólica, por consequência, vai chegar um certo momento que ela vai dar vontade de fazer o famoso xixi. Ela quer fazer xixi. E conforme ela vai urinando, ela vai sofrendo um processo de desidratação. E é justamente essa perda de água que vai propiciar a oxidação do etanol em etanol. Então essa reação de oxidação orgânica ela só acontece por quê? Porque você está ficando desidratado. A dica de ouro que a gente dá, lógico, além de você sempre ingerir a bebida alcoólica de estômago cheio, é sempre que você vai fazer o xixi durante a ingestão de bebidas alcoólicas e até mesmo depois, mantenha-se hidratado. Vai ao banheiro, faça o seu xixi e depois o que? Se hidrate, tome água. Porque se você tomar água, você estará prevenindo a oxidação do etanol em etanol. É aí que é o segredo, para que você possa ingerir a bebida alcoólica com segurança, com responsabilidade e não sofrer os efeitos da ressaca no dia seguinte. É justamente isso, por exemplo, que uma série de medicamentos que prometem não fazer com que você sinta ressaca faz. Esses medicamentos, eles vão evitar que você sofra o processo de desidratação. Eles vão evitar que o seu corpo elimine água em excesso e, por consequência, fazer com que o nosso etanol se oxide em etanol. Tem uma outra coisa interessante, é o seguinte, a gente sabe que algumas pessoas, né, elas são, infelizmente, dependentes químicos, são alcoólatras, né? E essa pessoa, muitas vezes, devido à grande quantidade de ingestão de bebidas alcoólicas, vê se você já viu uma situação igual a essa. Elas começam a liberar um cheiro não muito agradável, um cheiro, muitas vezes, que lembra até vinagre, que lembra ácido acético. Por quê? A ingestão de etanol é tanta que, muitas vezes, o nosso etanol, que é um aldeído, ele continua sofrendo uma oxidação. Ele se oxida em ácido etanóico, ele se oxida em ácido acético, que é o famoso componente principal do vinagre que a gente tem. É quando você sente, por exemplo, aquele mau cheiro, muitas vezes, que é associado àquelas pessoas que, infelizmente, são dependentes da bebida alcoólica, sim, né? Mas o que a gente sempre fala, se você vai ingerir a bebida alcoólica, por favor, ingira com responsabilidade, saiba aquilo que você está fazendo e, por favor, né, ainda mais se você é maior de idade, vai fazer ingestão de bebidas alcoólicas, nunca dirija. É justamente por isso que você tem hoje os aplicativos, né, os transportes por aplicativo para trazer
para ter uma noite, ter uma festa, um churrasco muito mais seguro e tranquilo, beleza? Então essas são as diquinhas do nosso bom e velho da ingestão de etanol. Se você gostou, por gentileza, me dá um like seu, me siga, porque o meu compromisso no meu TikTok é justamente esse, é trazer para vocês informações de qualidades, mas todas com viés educacional e também com viés científico, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, beijinho, beijinho, tchau, tchau, valeu!